Olá, meu nome é Israel. Eu fui aluno da turma 4 do IC College e foi uma experiência que marcou a minha história, marcou a minha vida. A minha lembrança, as memórias que eu tenho são memórias que eu guardo no coração, que vão ficar pro resto da vida, porque tudo que eu vivi aqui impulsionou o meu destino, tudo que eu vivi aqui me capacitou para eu viver uma nova estação na minha vida. Eu lembro que desde os 18 anos eu tinha um sonho muito grande de fazer uma escola ministerial. Quando eu terminei o ensino médio, eu era muito envolvido em servir a igreja, eu amava servir a igreja, e eu falava comigo assim, eu quero fazer. Na época tinha algumas escolas que existiam aqui no Brasil e que eu olhava e dizia assim, meu Deus, eu preciso ir para esse lugar. Só que eu lembro que teve um momento que o Senhor falou comigo assim, não é o momento, não é essa estação da sua vida que você precise ir para lá. E daí eu lembro que passou o tempo, eu comecei a trabalhar, já trabalhava, continuei trabalhando e eu entreguei aquilo ali não ficou me incomodando durante o tempo, eu entreguei e fui vivendo a vida, continuei servindo a igreja de forma intensa. Isso sempre queimou no meu coração, servir a igreja, servir as pessoas. Fiz faculdade, me formei, trabalhei 4 anos numa empresa, assim, que foi um tempo onde eu fui muito abençoado, mas eu tinha no meu coração assim, eu preciso viver uma estação nova, eu preciso viver uma experiência nova. E eu lembro que em 2021, no meio da pandemia, um mês antes de começar a turma 4 do college, eu recebi um e-mail. Eu participava das conferências aqui da igreja, Conferência Espírita, então eu já tinha o meu e-mail cadastrado aqui e eu lembro que eu recebi um e-mail do college me convidando para participar, para me inscrever no college. E eu disse assim, que oportunidade de poder ir, né? Meu Deus, que oportunidade que seria incrível nesse momento da minha vida. E daí eu dormi, no outro dia eu acordei assim, nossa, nada a ver eu ir agora porque eu tô trabalhando. Financeiramente talvez não seria o melhor momento de eu estar fazendo tirando esse 1 ano da minha vida para fazer o IC College. E daí eu deixei passar, entreguei para o Senhor e passou 2 semanas, eu quis ter um tempo de conversa com o meu pastor da minha igreja e eu conversando com ele, eu expliquei como estava sendo a minha vida, quais os meus planos e ele perguntou qual é o teu sonho, o que você deseja fazer agora? E daí eu falei assim, pastor, eu gostaria muito de fazer o IC College, mas agora eu não tenho condições, eu precisaria de um tempo para transicionar a minha função onde eu trabalho, preciso de um tempo para conseguir me estabelecer financeiramente. E passou, a gente foi conversando e eu lembro que ele falou assim, Israel, eu tenho um desafio para você. Você gostaria de ir agora, nessa turma que se inicia no meio do ano, de você ser um enviado nosso para o IC College. E eu lembro que minhas pernas começaram a tremer, porque era 2 semanas para eu mudar a minha vida inteira, né? Para eu sair da minha cidade por onde eu morei a vida inteira e totalmente mudar os planos, enfim. E daí eu decidi e topei a experiência de ir. E eu lembro que o Senhor proveu tudo. Deus me sustentou em tudo, eu recebi ofertas da onde eu não imaginava receber e Deus realmente, Ele abriu a porta e era aquela estação da minha vida que eu não poderia abrir mão. Eu esperei desde os meus 18 até os meus 24, 25 anos, ali foi o tempo de Deus, que é o melhor tempo pra gente viver. E daí então eu cheguei em São José dos Campos em agosto de 2021. Eu lembro que a primeira semana foi aquela semana assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Longe de casa, longe de tudo. Mas rapidamente eu fui muito abraçado, me senti muito em casa. Eu amei servir o tempo que eu fiquei aqui, de estar envolvido, conhecendo as pessoas, me conectando com as pessoas. Eu tinha uma sede assim, de poder aprender e de poder contribuir naquilo que nesse 1 ano que eu tava me separando. Era uma oportunidade que eu não poderia desperdiçar, porque muitas vezes a gente chega aqui e às vezes a gente não tá com o foco certo e quando eu cheguei aqui eu pensei assim, cara, eu preciso aproveitar esse tempo. Esse precisa ser um ano da minha vida que eu tenho que aproveitar todos os minutos possíveis. Eu lembro que aqui eu recebi apontamentos, direcionamentos. Quando eu cheguei na primeira semana teve uma pessoa que me trouxe um desenho profético de um óculos e que dizia que eu ia passar um tempo onde as minhas lentes
como eu enxergava as coisas, elas seriam trocadas. E realmente eu fui muito curado nessa área. E até hoje eu vejo assim que Deus está transformando a minha visão a cada dia para que eu possa enxergar as verdades, para que eu possa enxergar a minha real identidade nele. Uma disciplina também que marcou a minha estação foi a disciplina de cultura da honra. Eu lembro que quando eu entrei no segundo semestre, o primeiro semestre foi tranquilo e no segundo eu entrei numa crise, tipo assim, Senhor, o que vai acontecer com o meu pós-college? Quando eu voltar para minha cidade, o que vai acontecer? E eu lembro que eu conversava com a Keila, conversava com as pessoas aqui, com os meus líderes aqui, conversava com o meu pastor da minha cidade, da minha igreja, para eu ter um direcionamento, para eu ter um apontamento. E eu lembro que o Senhor falava muito ao meu coração, retorne para a sua cidade e descanse, porque eu tenho algo preparado. Só que no calor das emoções a gente ficava pensando assim, tá, Senhor, mas é muito incerto, o que vai acontecer? Eu tô retornando, o que pode mudar? E eu lembro que num mês antes eu decidi, eu vou voltar e o Senhor vai cuidar de todas as coisas, mas com aquele frio na barriga. E eu lembro que chegando na minha cidade, quando eu me formei, um dia depois eu voltei pra minha cidade e o Senhor disse assim, não seja como Abraão, que quis antecipar o seu Isaac e teve Ismael, né? Abraão e Sara decidiram que Abraão tivesse relações com Agar para ter Ismael e não esperaram o tempo certo do Isaac. E daí eu entendi que eu precisava esperar um tempo. E depois de 15 dias eu recebi uma oportunidade de trabalho. O Senhor preparou tudo aquilo que eu pedi a Ele, tudo aquilo que eu sonhava, Ele executou no tempo dele, na hora certa. E hoje eu tenho vivido um tempo de muito crescimento na minha cidade, na minha igreja, onde eu fui abraçado, onde eu fui acolhido, onde eu estou sendo cuidado. E valeu a pena esperar, valeu a pena obedecer o Senhor e obedecer o tempo. Acho que a palavra que eu tenho hoje para dizer é: caminhe debaixo da sua liderança, caminhe debaixo da sua igreja, viva igreja. Discirna no Senhor e saiba escolher o momento certo de tomar decisão e de obedecer a Ele, porque quando nós buscamos Ele e quando nós buscamos obedecer Ele no tempo certo, Ele vai executar tudo, Ele vai fazer todas as coisas. Não foque nos desafios, não foque nas lutas que você vai ter no processo, mas veja o futuro que Ele tem preparado para você. Vale a pena passar todos os processos para chegar naquilo que Ele tem para sua vida. E eu sou a prova disso. Hoje eu vivo tudo aquilo que o Senhor planejou para mim, porque eu decidi esperar o tempo certo e o momento certo. E eu amo tudo isso, eu amo a experiência que eu tive aqui. Sou muito grato por essa igreja que me acolheu aqui, muito grato à minha igreja, a qual eu pertenço. E eu super aconselho que se você tem esse desejo de passar um ano de experiência aqui no IC College, é uma oportunidade que você vai crescer demais, você vai ser muito esticado. Muitas vezes você está numa estação de muitas dúvidas, muitas incertezas, e o tempo aqui você consegue alinhar o seu coração, você consegue ter apontamentos do céu, você é esticado e impulsionado para viver o seu propósito. Então venha fazer parte dessa família College, porque uma vez College, sempre College.